O rapporto dessa WIP, o meu nome é Yannick, eu sou belga, muitos de vocês me conhecem de importo. Para quem não me conhece, eu investi 7 milhões de reais nessa cidade, para ter retorno 15 milhões de reais em prejuízo total. Além disso, estou passando por uma alienação parental de 4 anos. Tudo isso com a cumplicidade do Tribunal de Entre Rios, da cumplicidade do Ministério Público da Bahia e do Tribunal de Apelação de Salvador. Mas o vídeo de hoje não é sobre minha situação, é sobre defender todos os baianos, todos os brasileiros de outros estados morando aqui em Porto de Sauípe e de todos os estrangeiros morando aqui em Porto de Sauípe que estão cansados dessa situação precária, onde essa cidade está literalmente sendo abandonada tanto pelo município de Entre Rios quanto pelo estado da Bahia. É uma vergonha. Lembrando que essa cidade chegou a 25 mil habitantes, a maioria não tem título eleitoral cadastrado aqui, ou não tem título eleitoral por ser estrangeiro, como eu, por exemplo, mas mesmo assim pagamos impostos, ok? E nós não temos retorno sobre os impostos que pagamos. Para que uma cidade funcione, você deve ter as seguintes coisas, os seguintes setores. O primeiro é a saúde pública, o segundo a educação, o terceiro a justiça, o quarto as infraestruturas públicas, o quinto você deve ter as infraestruturas privadas, a utilidade pública, tipo banco. O setor da saúde, de Porto de Saúde, é uma vergonha. Nós temos um PSF, é um posto de saúde que não serve praticamente a nada, além de para funcionários públicos que estão sem material e sem remédios para servir a população. O PSF, quando você chega para marcar um horário, é desorganizado, porque eles não vão separar as pessoas que vão marcar o clínico geral e as pessoas que vão marcar outras coisas. Então é uma bagunça total. Ninguém respeita a ordem de chegada, ninguém respeita a numeração quando recebe a ficha. Eu me lembro que uma mulher grávida de 6 meses estava ao meu lado e que eu estava de pé com atrofia muscular. Nós dois decidimos em conjunto de passar a ser atendidos por último, porque o problema do PSF em Porto de Saúde, todo mundo quer furar da fila e se passar por prioridade. Só prioridade porque tenho mais de 60 anos, só prioridade porque tenho criança no colo, só prioridade porque tenho deficiência, só prioridade porque estou grávida. Aí, afinal, você tem um grupo de prioritários que não são mais prioritários, porque a palavra ser prioritário é poder se beneficiar de um atendimento prioritário, o que não é o caso do PSF. Outra coisa que eu percebi no PSF é o pessoal, eu vou dar uma exceção para aquela mulher que cuida dos remédios, porque é uma pessoa extremamente inteligente, competente e dinâmica, com quem eu conversei algumas vezes, mas o resto, a maioria, tirando talvez uma exceção, mas a maioria trata o cidadão com falta de respeito, com falta de humor, com falta de educação, entendeu? Ontem, para dar um simples exemplo, eu fui lá, eu precisava de dar o documento, eu fui tratado desse jeito. Identidade, CPF, cartão do SUS, em vez de me dizer, por favor, você não pode me emprestar sua identidade, seu CPF e seu cartão do SUS, por gentileza. Aí sim, a forma educada de tratar uma pessoa, não a forma completamente mal educada e desagradável com que eu fui tratado ontem. Outra coisa que eu percebi é que quem construiu esse PCF tem peito de pombo, tem orgulho, tem uma placa de inauguração, como se fosse uma coisa fantástica. Já a placa está tudo torta, tudo que está escrito travado nessa placa foi travado torto, ok? Tem falta de ortografia, de gramática portuguesa, em uma multidão de coisas. Ou no papel que os próprios funcionários vão escrever para colar na parede, para informação ao cidadão, ou até aquelas placas fixas, tipo banheiro de usuários feminino, ou banheiro de usuários
masculino. Cadê o essa femininos e masculinos? Isso não é que seja tão importante, né? Não vai prejudicar a saúde de ninguém, mas é só um detalhe para justamente dizer que há uma preguiça, há uma má vontade de fazer as coisas com capricho nesse PSF, que para mim não precisa para nada. Outra coisa que eu percebi, desde abril, não tem mais a possibilidade de fazer exame de sangue. É uma vergonha, entendeu? É o SUS, é a omissão desse corpo. Isso. O povo precisa de exame de sangue, entendeu? E não tem mais. Já naquela época não tinha a possibilidade de fazer DST. É uma vergonha também, porque todo mundo, pelo menos uma vez por ano, quem cuida da sua saúde, precisa fazer um check-up completo, um DST. Entendeu? Imagina que uma pessoa vai pegar AIDS, vai pegar não sei o quê, e vai começar a contaminar todo mundo. Entendeu? Está errado isso. Está errado. E daí o povo é obrigado a depender do laboratório particular para fazer essas coisas. Tem que botar a mão no bolso. Entendeu? Ou se deslocar em outra cidade longe daqui para depender do SUS. Afinal, o que ele ia sair de graça no SUS vai sair mais tarde no particular por conta do transporte e ida de volta para outra cidade. É por isso que eu falo que quando não tem mais hemograma, quando não tem raio-x, quando não tem ultrassonografia aqui nesse PSF, é gravíssimo, é uma vergonha, não tem nenhum secretário da saúde que tem pelo menos a decência, né, de pensar, não, realmente a maioria aqui do povo não tem as condições financeiras para pagar um plano de saúde, que é um absurdo no Brasil, é uma vergonha mundial o plano de saúde no Brasil, e que depende do SUS, o SUS aqui em Porto basicamente não existe. Até na emergência você tem tempo de morrer. Porque não tem remédio, porque o médico está com pressa, já te expulso do consultório em menos de 2 minutos, sem te auscultar corretamente, sem te diagnosticar corretamente. Então eu não concordo com isso, entendeu? É uma coisa que é absurda. Tem também no setor da saúde, tem as farmácias. Várias novas farmácias abriram aqui em Porto de Saúde. Sabe o que eu penso? Eu que viajei bastante no Brasil, eu fiz 19 estados e todas as regiões, e no mundo eu fiz 36 países. Eu acho uma aberração, é mais que uma absurdo, uma aberração mesmo, que não tem um compromisso entre essas farmácias para ter um calendário comum de plantão, para ter farmácia 24 horas aqui em Porto de Saúde, tipo uma farmácia tal vai assumir dia de segunda a terça, outra farmácia vai assumir quarta e quinta, etc, etc. Mas aqui não tem. Daí ultrapassa o horário de 21 horas durante a semana, e o povo que precisa de medicamento, de remédio de emergência, tipo um diabético, uma coisa assim, ele se lasca. Porque não tem farmácia 24 horas. Então, eu não sei se a lei brasileira exige isso no município de X habitantes. Mas eu acho, a minha opinião, eu acho que deveria começar a ter aqui, ok? Outra coisa, infraestrutura públicas. Cadê o caminhão-pipa nos bombeiros? Cadê o quartel da PM que faz 5 anos que está sendo construído e que não tem PM aqui, daí não tem banco, porque o risco de assalto é muito alto, a classificação de risco faz com que os bancos se afastem de Porto de Saúde. Cadê a Polícia Civil aqui em Porto de Saúde? Não tem, deveria ter. E digo mais, com a quantidade de turistas estrangeiros, deveria ter uma polícia turística aqui, que não tem. Até na Praia do Portem, aqui não tem. Cadê o cartório aqui? Estamos em 2024 e não tem cartório. Cadê o registro de imóveis aqui? 2022 não tem. Cadê os Correios? Não tem agência de correio, é uma vergonha. Aí vão dizer, porque nós dependemos do manejo federal, que diz que tem um município, deve ter mais de 200 mil habitantes para ter vários correios, patati patatá. Não discorda. Era só do Porto de Saúde como distrito. Isso era a solução para os correios. E não foi feito. Porto de Saúde é considerado como bairro rural, zona rural, de Entre Rios, que fica lá a 70 quilômetros daqui. Então, se você tira o correio de lá para colocar aqui, eles ficam sem correio lá, ok? Porque a lei federal não autoriza a abrir outros correios, por conta que
aqui é considerado como se for um bairro de Entre Rios e não um distrito de Entre Rios. Ok? Pesquise mais sobre isso, eu já falei até com o responsável dos Correios em Entre Rios, que me confirmou essa informação. Então, ele falou até que a maioria dos carteiros nem conhece Porto de Saúde. Então, a situação é gravíssima mesmo, porque é lamentável. Você ter a receber uma coisa pelos Correios, de fazer 70 quilômetros para receber, e quando ter a enviar, você tem que ir até a praia do Forte para enviar 33 quilômetros, ida e de volta das 66. Olha o tempo perdido que essa classe política incompetente deixa ao povo de Porto de Saúde. Olha a complicação que é. Outra coisa que eu percebi que está errado. Aí embaixo ela abre a rua, fecha a rua, abre a calçada, fecha a calçada, conserta. Essa água eu já testei. Desculpa da palavra, mas a água é podre. Ela tem um mau cheiro. Até minha água aqui do poço, no condomínio, eu tenho a chance de ter um poço, um dos maiores, um dos mais profundos de Porto de Saúde, que está a 33 metros de profundidade, onde a água sai limpa. Mas lá na cidade, além de depender de uma rede que paga, o serviço é precário, entendeu? É a mesma coisa para a Doelma. Cadê o escritório da Doelma em Porto de Saúde? Até quando a gente tem um problema com o aplicativo da Doelma, a gente deve se deslocar até Salvador, ou até Nauro de Freitas, ou até Camaçari, para resolver uma coisa que poderia ser resolvida aqui em Porto de Saúde. Então, novamente, é preguiça, é má vontade da classe política dessa cidade, desse estado, de fazer esforço para se preocupar do bem-estar do povo de Porto de Saúde. Cadê o asfalto na rua principal, que está cheio de buracos? Cadê o esgotamento? Em menos de 2 minutos de chuva, tem mais de 10 centímetros nas ruas de água. 10 centímetros de água. Tem lugar onde, se você passa, você morre aos pés. Isso não é normal. Cadê o asfalto no bairro Iemanjá? Não tem a iluminação, está muito mal iluminado, entendeu? Nesse bairro Iemanjá, não tem esgoto, não tem assim boca de lobo para água de chuva, até no esgoto gerado em Porto de Saúde. Por que é lá? Eu não sou engenheiro nem embaixo, não sou engenheiro no sistema hidráulico, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na maioria das cidades no mundo inteiro, por exemplo, se vocês pegam o exemplo dos Países Baixos, onde tem a Holanda, a gente fala a Holanda aqui no Brasil, mas a Holanda é uma província, não é um país. A Holanda é província dos Países Baixos. A maioria das cidades dos Países Baixos estão debaixo do nível do mar igual a Porto de Saúde. Ela tem turbina no sistema de esgoto para aspirar a água e que tem um fluxo de água que passa pelo esgoto, em vez de entupir, a água sobe, vai alagar toda a rua, como acontece aqui. Então, isso é problemático, porque além de alagar a água, pode contaminar zika vírus, dengue, chikungunya e outras doenças que podem acontecer por conta disso, sem contar o fato de que quando a água sobe, ela sobe com a água do esgoto. Então, isso é anti-higiênico, é uma porquice. Falando de higiene, na entrada do condomínio Águas de Saúde, como vocês explicam que o depósito de lixo, que demora às vezes uma semana e meia, para ser retirado, para que o conteúdo seja retirado de lá, demora às vezes uma semana e meia. Como que vocês explicam que esse depósito está ao lado de um parque infantil? Aí, quem vai ser responsabilizado de uma criança leva dengue, leva chikungunya, leva zika vírus, por conta de uma negligência no município de Entre Rios, em qual Porto de Saúde faz parte. Não é normal, eu não concordo. Até a vida dos próprios guardas na portaria do condomínio está sendo ameaçada
estão nesse depósito de lixo. É uma vergonha. Esse depósito de lixo teria que estar a uma distância bem maior, bem mais distanciada, ou, melhor ainda, não teria que existir. Porque normalmente teria que ter o caminhão da prefeitura colhendo lixo dentro do condomínio que foi condenado 2 vezes com nulidade absoluta no seu condomínio, mas a ser loteamento público. Então, como se trata de um loteamento público, o caminhão de lixo da prefeitura deveria fazer o seu trabalho lá dentro. E não os habitantes de pagar 2 vezes, de pagar taxas condominiais que vão ser gastas para pagar os funcionários do condomínio, colher o lixo para o cidadão repagar novamente, via o IPTU, essas coisas, para poder para que o município recolha o lixo uma segunda vez. É absurdo isso. Eu só vi aqui em Porto de Saúde uma coisa dessa. Então, isso que falo, se é para deixar uma cidade abandonada desse jeito, sem polícia, sem banco, sem cartório, sem escolas públicas que prestam, porque a maioria desses loterias para vir da saúde ou para curadinho, para depender da mata de São João, para ter um ensino de qualidade, porque aqui não tem, eu não concordo com isso. É uma bagunça. É não adianta de me dizer, a gente está fazendo o esforço, mas tem outros problemas, tem o INEMA. O INEMA é o mais corrupto que teve aqui em Porto de Saúde, é rei da propina, rei da vista grossa, rei de não sei o quê. Quantas coisas eu não entreguei para o Ministério Público a respeito desse INEMA. Até falando disso, na rua 66, da quadra K2, existe há muitos anos a pousada Safira, ok? Que pertence à minha amiga Iracema, que todo mundo conhece. Ela tem também um comércio, um quiosque na praça, ok? Em cima do Fusca. De frente à propriedade dela, a pousada dela é um paraíso, é bem organizada, bem bonita, bem cuidada. Teve uma mulher que chegou aí e construiu, iniciou uma construção que não respeitou as normas do condomínio, da prefeitura, do INEMA e, pior ainda, da Marinha Nacional do Brasil. Porque o recuo, quando você constrói no mar, em 2024 o recuo é de 60 metros. Quando você vai medir, o final da construção tem apenas 15 metros de recuo, o que é totalmente ilegal, é 4 vezes menos de recuo do que o permitido. Mesmo assim, essa pessoa conseguiu uma barra de construção. Mesmo assim, essa pessoa conseguia a licença ambiental. Como que pode? Como que pode conseguir uma coisa decente, ter uma construção totalmente ilegal? Então, é claro que envolver propina, claro que envolver vista grossa numa coisa dessa. É impossível que seja feita de um outro jeito. Então, ou quando eu recebo uma carta de informação da administração do condomínio que diz que agora tem um compromisso com o INEMA, e que o INEMA só vai autorizar a entrada de material de construção se tiver licença ambiental e se tiver barra de construção em ordem, e que depois eu vejo que tem uma construção clandestina desse, que não respeita as condições ambientais, e que além disso vai prejudicar o comércio da gente que contribua nos impostos do município de Entre Rios desde o início do condomínio Águas de Saúde. Eu acho uma tristeza, uma vergonha, uma revolta, é uma coisa revoltante. Eu não posso continuar a ficar calado quando eu vejo uma coisa dessa, entendeu? E todos os fiscais da prefeitura que foram lá, todos os fiscais do INEMA que foram lá, ou são sérios ou são corruptos, porque ou é 8 ou é 80, porque você não pode continuar a autorizar uma construção que tem apenas 15 metros de recuo quando a lei fala que tem 60 metros. E vocês podem perceber que a cada entrada, a cada esquina da K2 tem uma placa. Agora tem que respeitar 60 metros. Por que tem a placa? Porque eu denunciei no Ministério Público. Eu que denunciei toda essa bagunça. Porque me sacanharam, entendeu? Eu fiz as coisas em ordem. A lei brasileira diz que a boa-fé do proprietário prevalece. Então, como que não foi a culpa minha o que aconteceu? Eu não vou voltar nessa história. Todo mundo conhece minha história. Todo mundo já sabe quem tirou onda, quem mandou, quem fez as coisas erradas. E mesmo assim aconteceu uma barra de construção falsa, emitida pela Prefeitura de Entre Rios. É gravíssimo, entendeu? São mais de 2 anos de cadeia. Isso, entendeu? E depois
muda de prefeito, muda de funcionário, e mesmo assim as vistas grossas continuam aqui em Porto de Saúde. Isso prejudica quem é honesto, isso prejudica quem quer fazer o bem para a reputação da cidade. Aí não vai para frente, não vai, tá bom? Isso aí, obrigado pela atenção, desculpa pelo meu português, que não é meu idioma, eu espero que algumas pessoas que gostaram do vídeo repassam esse vídeo em grupos, aqueles que não gostaram, dane-se, entendeu? Não estou nem aí, porque ninguém vai me proibir de falar o que falo. Quando estou revoltado e quando tenho que defender uma população inteira, eu sou o primeiro a defender essa população. Eu não tenho nada a ganhar nisso, porque eu não posso votar no Brasil, não posso me apresentar vereador, não posso me apresentar prefeito, não posso me apresentar como deputado, como senador, como ministro e como presidente da República. Então não adianta de me falar, ele fala mal, é um bolsominion, é um bolsonarista, porque nem votar eu voto aqui no Brasil. Eu só estou constatando que, infelizmente, aonde o PT governa, há miséria social, há precariedade, há corrupção, há ilegalidades aqui o dia todo, o ano todo. O povo acha isso normal. Eu não acho. Tá bom? Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.